Conheceu alguém que parecia precisar ser admirado o tempo todo? Alguém que nunca admitia um erro, que sempre colocava a culpa nos outros, que fazia você se sentir pequeno para que ele pudesse se sentir grande? Talvez você tenha pensado, essa pessoa é narcisista. Mas será que entendemos realmente o que é o narcisismo? E é isso que hoje eu quero falar com você para ver se realmente você entende sobre isso. Nos últimos anos, essa palavra passou a ser usada com muita frequência nas redes sociais. Basta alguém ser egoísta, vaidoso, difícil de conviver para receber esse rótulo. Entretanto, a psicanálise nos ensina que o narcisismo ele é muito mais complexo do que simplesmente gostar demais de si mesmo. Então a gente vê que o próprio termo tem origem na mitologia grega. Narciso era um jovem de extraordinária beleza que, ao ver o seu reflexo na água, apaixonou-se pela própria imagem. Incapaz de desviar o olhar, permaneceu contemplando a si mesmo até morrer. Essa história inspirou a psicanálise a estudar um tipo de funcionamento psíquico em que uma pessoa investe grande parte de toda a sua energia na própria imagem e na necessidade constante de admiração que essa pessoa requer. Foi o fundador da psicanálise, Sigmund Freud, que introduziu o conceito de narcisista em sua obra sobre o narcisismo, que foi publicada lá em 1914. Freud mostrou que existe um narcisista considerado normal, presente em todos nós. Em determinados momentos da vida, precisamos acreditar em nossas capacidades, cuidar de nós mesmos e desenvolver a autoestima. Isso faz parte de um desenvolvimento emocional saudável para todos aqueles que todos nós temos um pouquinho de narcisista. Mas você sabe que o problema surge quando esse investimento em si mesmo se torna exagerado e impede a pessoa de enxergar o outro como alguém igualmente importante. Nesse ponto, o relacionamento deixa de ser uma troca e passa a ser uma forma de alimentar, sabe o quê? O próprio ego, que vem de egoísmo. Muitas pessoas imaginam que o narcisista é alguém extremamente seguro, mas curiosamente, a psicanálise sugere exatamente o contrário. Por trás da aparência de superioridade, costuma existir uma autoestima muito frágil. O que parece autoconfiança, muitas vezes, é uma tentativa desesperada de esconder sentimentos profundos de inadequação, vergonha e vazio no narcisista. É por isso que o narcisista precisa tanto da admiração das pessoas. Os elogios funcionam como combustível emocional. Quando recebe conhecimento, sente que é poderoso. Quando é criticado, pode reagir com muita raiva e até violência, desprezo ou até romper relacionamentos, porque qualquer crítica ameaça a imagem grandiosa que ele construiu de si mesmo. Será que isso faz parte da sua vida? O psicanalista Kohut, um dos maiores estudiosos do narcisista, acreditava que muitos desses indivíduos não receberam durante a infância um espelhamento emocional saudável. Em outras palavras, faltou alguém que reconhecesse suas necessidades afetivas de maneira, sabe o quê? Como podemos dizer, equilibrada. Como consequência, a pessoa cresce buscando nos outros aquilo que nunca conseguiu construir dentro de si mesmo. Uma situação estável e de valor. Ainda existe um outro estudioso, outro importante estudioso desse tema, que é Otto Kemberg. Ele escreveu que o narcisista patológico como uma combinação de grandiosidade, necessidade intensa de admiração e também dificuldade para desenvolver empatia. Segundo os seus estudos, essas pessoas costumam enxergar os outros mais como instrumentos para satisfazer suas necessidades do que como um indivíduo com sentimentos próprios. Foi isso que ele detectou. Mas é muito importante saber como identificar uma pessoa com fortes traços narcisista, que acaba sendo prejudicial se for demais. Então o primeiro sinal
é a necessidade constante de ser o centro das atenções. Ela gosta de dominar as conversas, fala muito sobre si mesma e demonstra pouco interesse genuíno pela vida das outras pessoas e pelos valores dessas pessoas. Um outro aspecto importante é a dificuldade em reconhecer os próprios erros. Quando uma pessoa, alguma coisa dá errado, quase sempre existe um culpado. O parceiro, os colegas de trabalho, a família, a sociedade, enfim. Admitir falhas seria admitir imperfeições, e isso ameaça profundamente a identidade de um narcisista. Também é comum ainda observar uma grande dificuldade para sentir empatia. Isso não significa que o narcisista nunca demonstre carinho. Muitas vezes ele pode parecer extremamente gentil e encantador, principalmente, sabe quando? No início de um relacionamento. Entretanto, quando as necessidades do outro entram em conflito com as suas, sua prioridade quase sempre será proteger a própria imagem. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Então, ainda existe um outro comportamento conhecido como manipulação emocional. Isso eu conheço de monte. Algumas pessoas utilizam culpa, chantagem, silêncio, desvalorização ou elogios alternados com críticas para manter o controle sobre quem está ao seu redor. Aos poucos, a vítima começa a duvidar da sua própria percepção e passa a acreditar que o problema está nela. Então, o importante aqui é fazer uma ressalva. Ter alguns comportamentos egoístas em determinados momentos não significa que alguém tenha, vamos dizer assim, um transtorno de personalidade. Todos nós podemos agir com orgulho, vaidade ou dificuldade para admitir os erros. O diagnóstico de um transtorno exige uma avaliação clínica cuidadosa, realizada por profissionais qualificados. Rotular pessoas sem esse cuidado pode causar injustiças e ainda dificultar a compreensão do problema chamado narcisismo. Mas então surge uma pergunta que muitas pessoas fazem: existe tratamento para o narcisista? A resposta é sim. Embora seja um dos desafios mais complexos das clínicas de psicologia e de psicanálise, a gente pode ver que existe sim. E o primeiro obstáculo é que muitas pessoas com funcionamento narcisista não acreditam que precisam de ajuda. Como costumam atribuir os problemas aos outros, raramente procuram tratamento espontâneo, espontaneamente. Frequentemente chegam no consultório apenas quando enfrentam uma grande perda ou uma grande crise conjugal, dificuldades profissionais ou sofrimento intenso que já não consegue mais controlar. Então, na psicanálise, a gente aprende muito na psicanálise, né? O objetivo não é destruir a autoestima da pessoa e nem confrontá-la de maneira agressiva. O trabalho consiste em compreender como aquela estrutura emocional foi construída. Quais experiências de infância contribuíram para que ela precisasse criar uma imagem tão grandiosa de si mesma? Quais feridas ela tenta esconder? Quais medos permanecem protegidos por trás de uma pseudo-arrogância que nem ela mesma sabe que tem? Esse processo exige tempo, paciência e um vínculo terapêutico sólido. Aos poucos o paciente pode desenvolver a maior capacidade de reconhecer seus próprios sentimentos, aceitar suas limitações e construir, vamos dizer assim, relações mais autênticas no seu dia a dia. Do ponto de vista dos familiares e parceiros, também existe uma reflexão importante. Amar alguém não significa aceitar manipulação, abuso emocional ou ainda violência psicológica. Cuidar da própria saúde emocional é igualmente necessário. Em muitos casos, estabelecer limites claros é a atitude mais saudável. Para quem possui fé cristã, o tema do narcisismo também convida à reflexão. A Bíblia nos apresenta um caminho diferente daquele que exalta o próprio ego. Jesus ensinou sobre a humildade, serviço, compaixão e amor ao próximo. Isso não significa anular a própria identidade, mas compreender que o verdadeiro valor humano
não depende da admiração constante das pessoas. E isso é muito importante que você venha saber. A humildade bíblica não é pensar menos em si mesmo, não é isso. É pensar em si mesmo com verdade. Nem superior nem inferior. Apenas alguém consciente de suas qualidades, de suas limitações e da necessidade que todos temos de crescer. Talvez o maior ensinamento da psicanálise sobre o narcisismo seja este: por trás de muitas atitudes arrogantes, existe uma pessoa profundamente, sabe o quê? Ferida. Isso não justifica comportamentos abusivos, mas ajuda a compreendê-los. E compreender é o primeiro passo para qualquer possibilidade de transformação numa pessoa narcisista. Então, se você convive com alguém que apresenta esses traços, procure agir com sabedoria, estabeleça limites e não medo de buscar orientação profissional quando necessário. Se ao ouvir este conteúdo, você identificou algum desses traços ou comportamentos em si mesmo, não encare isso como uma condenação ou uma crítica, mas como uma oportunidade de autoconhecimento. E se você não mudar, isso vai prejudicar muito a sua vida e a de outras pessoas também. A verdadeira força não está em parecer perfeito, está em ter coragem de olhar para dentro de si, reconhecer as próprias fragilidades e permitir que elas sejam transformadas. É isso que se você tem esse sentimento narcisista, é isso que você deve fazer. Sabe por quê? Porque toda mudança começa quando deixamos de defender uma imagem e passamos a cuidar da pessoa que existe por trás dela. Então, fica aí para você, né, esse bate-papo sobre o narcisismo. E eu digo para você que em toda a minha vida, eu vi algumas pessoas ao longo da minha vida falar sobre narcisismo, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre o termo narcisista. E olha, e não é que eu conheci muita gente ao longo da vida, hoje, conhecendo o que é o narcisismo, eu vejo que eu conheci muita gente narcisista que nem sabia que possuía essas qualidades, né? Eu tenho um amigo que, não vou falar o nome dele aqui, porque ele pode ver esse vídeo nas redes sociais aí, mas eu tenho um amigo que ele chegava numa roda de amigos e a partir do momento que ele chegava, ninguém mais falava. Ele diminuía todo mundo e engrandecia a si mesmo, né? Eu me lembro até de uma vez que nós nos encontramos para fazer um concurso público. Ele olhou para todos os meus amigos, que a gente era do mesmo grupo de formação, e ele disse assim, ó, eu olhando para vocês, eu vejo que eu estou bem, hein? Eu vejo que eu estou muito bem. Então, quer dizer, ele estava nos diminuindo e engrandecendo a si mesmo. E eu até um dia falei para ele, olha rapaz, você é daquele cara que dá bom dia para cavalo, né? Essa expressão, do que eu conheço essa expressão, havia um grupo, né? Isso é uma conversa, a gente não sabe se é verdade, mas havia um grupo de amigos e esse cara chegava na roda e ele tomava conversa e ninguém mais falava, todo mundo ficava ouvindo e ele não deixava ninguém entrar e todo mundo que chegava lá, ele já falava bom dia, já cortava e continuava a conversa. Até que um dia chegou um animal e deu uma rinchada, né? Uma relinchada, né? Ele pegou e falou bom dia, né? Quando o cavalo deu uma relinchada para que aquela voz não prosseguisse e não o interrompesse. Esse era um tipo típico de narcisista e daí talvez tenha surgido essa expressão dar bom dia para cavalo. É uma das vertentes, tá bom? Então fica aí esse bate-papo nosso sobre o narcisismo. Eu espero que tenha sido interessante para você.